Boa noite a todos. O assunto que discutiremos hoje é extremamente importante, reforma íntima, autoconhecimento, e iremos falar sobre esse assunto logo após a nossa prece de abertura. Nesse momento, todos juntos em sintonia, de forma virtual, mas unidos pelo mesmo pensamento e objetivo, pedimos ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, todos os nossos guias pessoais, os mentores da nossa casa de origem, de cada um de nós, para que neste momento entremos em harmonia e possamos juntos receber mais alguns conhecimentos, rever conceitos que já vimos em outros momentos, ter a vontade, a força e a sabedoria para aplicar aquilo que aqui pudermos ver juntos, com a certeza da presença dos bons espíritos que nos iluminam, nos intuem e nos ajudam sempre. Pedimos nesse momento a licença para começar a nossa palestra virtual desta noite. Que assim seja. Bom, como dito anteriormente, então, o tema importantíssimo e premente da nossa conversa de hoje é o autoconhecimento. É a reforma íntima, onde nós vamos ver teorias que são abundantes, estão muito disponíveis em diversos momentos e por diversos autores da doutrina espírita, e além disso também vamos ver algumas questões práticas, como dicas de aplicação de tudo isso. Então, ao estarmos aqui na Terra como espíritos encarnados, nós temos uma série de oportunidades. Ao nos aproximarmos do Espiritismo e começarmos a nossa caminhada mais orientada de estudo e prática dos bons preceitos e das orientações dos bons espíritos, em especial do nosso Mestre Jesus, governante deste planeta, nós passamos a aproveitar um pouco melhor essas oportunidades. Então, ao estarmos aqui, automaticamente estamos com esta disponibilidade a nosso favor. Nós começamos a nossa conversa indo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde há uma passagem que diz: interroguem friamente as suas consciências, todos aqueles que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções desta vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quer dizer que aqui os espíritos nos colocam que existem sim vicissitudes, obstáculos, dificuldades e problemas inerentes ao momento que vivemos. Alguns desses nos são interpostos por motivos absolutamente necessários para a nossa evolução, mas muitas e muitas das coisas que nós passamos, diversos motivos dos sofrimentos pelos quais nós passamos, são resultados diretos das nossas ações. Quer dizer, se houvéssemos feito as coisas de uma forma diferente ou se não houvéssemos feito as coisas do jeito que fizemos, possivelmente o resultado seria diferente. Isso não quer dizer que nós devamos passar a nossa vida encarnados aqui o tempo inteiro olhando para trás, nos arrependendo das coisas e achando que tudo que nós fazemos é ruim ou errado. A ideia não é punitiva, a ideia é educativa. A ideia de que se nós fizemos algo que nos levou a um resultado que não é agradável, muito provavelmente nós, fazendo de outra forma, teremos a oportunidade de ter resultados melhores, levando em consideração aquilo que efetivamente é bom para nós e não somente aquilo que nós achamos que é bom para nós, né? Os prazeres muito imediatos normalmente, não sempre, mas normalmente estão dissociados de uma felicidade mais longa, longeva, duradoura e ligada às questões espirituais. Assim sendo, temos aqui uma grande escola de oportunidade. Cada um de nós responsável por si próprio, pelo seu caminho,
pelas coisas que acontecem conosco e, portanto, pelas ações que tomamos que levam cada um de nós às consequências delas. Ou seja, cada um de nós sendo responsável pelo seu próprio desenvolvimento, pelo seu próprio crescimento, somos única e exclusivamente responsáveis por sermos quem somos e por mudarmos para o que queremos ser ou vamos ser no futuro. Assim sendo, a reforma íntima, tão famosa e tão conversada e dita na doutrina espírita, é trabalho de cada um de nós, responsabilidade de cada um de nós, e os seus resultados, os seus frutos também são de cada um de nós individualmente, ainda que nós vivamos em conjunto, e nós vamos explorar também esse outro lado, essa outra ideia mais à frente. Mas voltando à questão da reforma íntima. Pois bem, o que é a reforma íntima? Nós tanto ouvimos falar desse termo, vamos voltar ao conceito. A reforma íntima é um processo, e é um processo contínuo de autoconhecimento. Conhecimento da nossa intimidade, espiritualmente falando, de forma que nós possamos nos modelar progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência, obviamente. Então, esta é a transformação do homem velho, aquele que nós éramos, do indivíduo, do espírito velho, carregado de tendências, de problemas, erros e faltas seculares, de muitas outras passagens que nós vivemos aqui, no homem novo, no espírito novo, naquele atuante na implantação dos ensinamentos de Jesus. Então, este processo de evolução e de construção do novo eu de cada um de nós, evoluindo espiritualmente falando, é o que nós chamamos de reforma íntima. Então, isso é o quê? Agora, por quê? Por que que nós devemos nos preocupar com isso? Por que isso é importante? Por que realizar esta reforma? Este é o meio mais eficiente de nós nos libertarmos das imperfeições que nós temos e de fazermos objetivamente aquele trabalho de poda, de burilamento, de melhoria, daquilo que nós somos de uma forma melhor, dentro de cada um de nós, conduzindo-nos com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Estamos falando de uma questão espiritual, estamos falando de uma questão educacional, estamos falando de uma experiência e de um processo que nos leva a sermos melhores do que somos. Isso por si só já responderia o porquê da reforma íntima, Mas a gente ainda tem o objetivo disso. Para que a gente faz? O que a gente visa com isso? Então o objetivo é transformar o espírito, cada um de nós, e a partir dele toda a humanidade. Então, se cada um de nós faz a sua parte, se cada um de nós melhora progressivamente um pouquinho cada dia, a humanidade como um todo, o conjunto dos espíritos ainda tão longe das vivências evangélicas, aqui encarnados, também crescem, também evoluem e também melhoram. Então, a melhora do coletivo inicia pela melhora de cada um de nós individualmente. A outra pergunta que a gente pode se fazer é onde acontece a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de cada um de nós. Como a gente falou, É uma coisa pessoal, é uma coisa que se dá dentro do nosso espírito, ou dentro da nossa consciência, e cada um é responsável por si só. Então, as transformações vão se refletir depois de em todos os campos da nossa existência, a partir do momento em que a gente muda internamente. Então, nós mudamos internamente, o nosso relacionamento com as pessoas muda, o relacionamento com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, com os nossos companheiros de vida, com até os nossos animais de estimação, com pessoas que a gente não conhece no trânsito, enfim, amigos, inimigos, que a gente ainda tem, por questões ainda de falta de evolução, nossos adversários ou pessoas com as quais a gente tem alguma rixa. Aqui está o campo onde as coisas se dão, que é internamente, e o reflexo disso, que é tanto interno quanto externo na nossa vivência e na nossa convivência com o próximo. A outra pergunta importante é quando fazer isso? Em que momento devemos iniciar ou continuar o processo da reforma íntima e do autoconhecimento? A resposta é já.
nós temos uma série de espíritos de bondade, espíritos de luz que nos orientam à ação, né? Notadamente, Joana de Ângeles é uma dessas mentoras que sempre nos orienta a trabalhar e sempre nos orienta a iniciar imediatamente, né? Não haverá um momento onde nós vamos estar mais prontos para o processo e onde ele será mais propício que não seja neste momento. O tempo passa, né? Nós temos um período limitado nesta escola que é a encarnação, ainda que a existência seja infinita, nesta encarnação, neste período, neste estágio, nosso tempo é curto. Ou seja, cada minuto desperdiçado vai ser algo que vai fazer falta mais à frente. Então, cada minuto é precioso, todas as nossas conquistas devem serem urgentes e a gente deve começar exatamente nesse momento. Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente já tem. A questão é iniciar imediatamente. E aí a outra pergunta seria o como, né? De que forma se faz a reforma íntima? Como ela opera, né? Como eu faço isso acontecer? E um dos meios mais efetivos da gente fazer isso é buscar um grupo de estudos, por exemplo, da doutrina espírita, né? Nós temos o estudo sistematizado, também chamado de ESD, o aprofundado, também chamado de EAD, e uma série de outros grupos de estudo da doutrina espírita que acontecem de forma presencial, e neste momento muitos deles acontecem de forma virtual, onde a gente consegue, assim, melhorar a nossa condição de aperfeiçoarmos cada um de nós internamente. Porque isso acontece num ambiente controlado, a gente estuda coisas que nos ajudam a botar em prática aqueles ensinamentos, a gente está em ambiente onde as pessoas também estão nesse mesmo processo, com interesses comuns, e a gente apoiado por esses colegas, orientados ou coordenados por pessoas de uma casa espírita e pela espiritualidade num ambiente controlado, isso vai acontecer. Mas não necessariamente isso precisa ser feito numa casa espírita, né? Nós podemos fazer os nossos próprios estudos, nós podemos fazer a nossa própria reflexão, nós podemos criar ambientes propícios para que o nosso autoconhecimento e a aplicação da nossa melhoria de forma contínua também funcione muito bem. Um exemplo disso é o Evangelho no Lar. É um ambiente onde a gente fica no nosso próprio lar, na nossa própria casa, como diz o nome, com as pessoas que nos cercam. Não estamos numa casa espírita, mas temos leituras guiadas, temos roteiros para seguir, e isso vira um hábito, e por isso é importante que se mantenha um dia e um horário fixo na semana para ser feito, onde nós temos um estudo que aí passa a ser orientado, né, ou cuidado pelo plano espiritual, que inclusive traz convidados e pessoas para estudarem e aprenderem conosco e aplicarem esses conhecimentos. Então, dá para fazer isso no Evangelho no Lar, e dá para fazer sozinho também, né? Nós podemos, numa reflexão, numa meditação, num momento de oração conosco mesmos, se nós dermos a devida atenção e foco para isso, nós podemos perfeitamente fazer isso sozinhos na nossa casa e sem companhia, né? Ou sem orientação. O plano espiritual sempre olha por nós. Então nós podemos fazer isso também em casa, somente conosco mesmo. Falando sobre o autoconhecimento, então até agora nós estamos falando de reforma íntima, agora vamos passar a falar sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é a melhor ferramenta a serviço do processo de reforma íntima. O que isso quer dizer, né? Nós temos numa questão lá do Livro dos Espíritos, a questão 919, Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos males que aqui estão, né? Resumidamente, essa é a pergunta. E os bons espíritos respondem que um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós conhecemos essa frase, todos já ouvimos, e agora a gente vai ver o que isso significa na prática espírita. Então, o que Santo Agostinho diz a sequência, na mesma questão, 919A nesse caso, é que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se cada um de nós é um indivíduo responsável pela sua própria melhoria, pelo seu próprio caminho, se todos nós buscamos melhorar, crescer, evoluir espiritualmente e nos conhecer, saber onde a gente está, quem nós somos nesse momento, é o primeiro passo para que a gente possa começar a evoluir ou a praticar melhorias na nossa existência, nos nossos comportamentos. Essa resposta é
clara e evidente, é uma conclusão óbvia do que a gente está dizendo, né? Então o conhecimento de nós mesmos, ou o autoconhecimento, passa a ser a chave para o progresso individual. Cada um de nós sendo responsável por isso, precisamos então nos conhecermos, sabermos de onde nós partimos nesse momento, para que a gente possa crescer, evoluir e andar para frente, né? É sempre um bom ponto de partida a gente saber de onde a gente sai, para depois a gente poder traçar onde a gente quer chegar e fazer ou trilhar esse caminho. O primeiro passo para o processo de autoconhecimento é o despertar. Quer dizer, precisamos compreender que a reforma íntima é íntima, como o nome diz, ou seja, pessoal de cada um de nós, e tomarmos as rédeas disso, responsabilização. A responsabilidade é de cada um de nós. A partir do momento que a gente toma essa responsabilidade para nós e não coloca essa responsabilidade em fatores externos, em outras pessoas, em outros indivíduos, em outras circunstâncias, a gente desperta, a gente acorda para o primeiro passo, que é esse, né? Preciso conhecer quem eu sou, o que eu faço de bem, o que eu não faço de tão bem, o que eu preciso melhorar, quais são os primeiros passos que eu vou tomar. E aí, a partir disso, a gente começa o nosso trabalho. E como todo trabalho, seja ele mais prático, ou seja de uma evolução espiritual, que é algo muito mais complexo, ele depende de uma série de coisas. E entre elas está a motivação. Quer dizer, quais são as motivações para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento. Então nós podemos listar 2 grandes grupos de motivações para a nossa melhoria como espíritos. O primeiro deles, que é aquele natural, o que deveria ser o caminho comum a todos nós, é aquele que vem pela experiência, pela compreensão individual, pelo conhecimento de como funciona a evolução, de como funciona o espírito e a evolução do espírito, que é aquela que a gente chama pelo amor. Quer dizer, a gente descobre isso através de estudo, de conversa com outros espíritos, de meditação, de oração, e aí a gente busca naturalmente essa evolução. Outra forma, outro grupo de motivações importantes é aquelas que a gente chama de forçadas. Quer dizer, as motivações forçadas, elas vêm por circunstâncias e por necessidade de evolução. Quer dizer, o plano espiritual, sendo bom, querendo o nosso bem, conhecendo o caminho que nós precisamos trilhar, ele nos força, que é o que a gente chama pela dor. Normalmente esse processo causa mais sofrimento, mas ele visa garantir que a gente vai continuar em movimento, que a gente não vai estagnar. Então, por vezes, um obstáculo aparece, uma dor se coloca no nosso caminho, um sofrimento, para nos destravar em relação a algo importante da gente conquistar. Então, por vezes, a dor é, sim, importante. Ela é necessária, faz parte do nosso processo evolutivo. Se a gente estagna, né, a gente precisa de um empurrãozinho. Muitas vezes a dor é esse empurrão. A gente sempre tem a tendência de pensar na dor como uma punição, como algo que a gente ganha para nos punir por algo que a gente fez de errado. Mas, por vezes, ela é aquele despertador que a gente falou antes. Se ele não vem naturalmente, se ele não vem pelo estudo, pelo amor, nós precisamos do sofrimento, do obstáculo, do problema para nos impelir em direção à mudança que nós precisamos conquistar. Então ela nos acorda, a dor, para uma mudança premente necessária. Pode ser isso, né, gente? Mas tudo bem, compreendemos, precisamos da dor, precisamos do sofrimento, o autoconhecimento é necessário, precisamos buscar a reforma íntima, mas e agora? Né? O que a gente faz a partir deste despertar, desse acordar para a nossa necessidade? Allan Kardec, lá na questão 919A, também coloca que a gente já conhece toda essa sabedoria, conhecemos essa frase, mas pergunta aos espíritos, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio da gente conseguir isso? Essa é a pergunta que ele faz para os bons espíritos. E aí Santo Agostinho responde a essa questão colocando a sua experiência. E aqui já é uma prática, né? Uma sugestão de prática que a gente pode executar. Santo Agostinho sugere que a gente faça aquilo que ele fazia, que enquanto ele viveu aqui na Terra, né? Que no final do dia ele passava uma revista no que tinha acontecido e interrogava a sua própria consciência sobre o que tinha acontecido, sobre as suas experiências, e se perguntava se ele não tinha faltado nenhum dever, se nenhuma pessoa com quem ele tinha cruzado o caminho tinha motivo para se queixar dele, e assim por diante.
Esse foi o processo que ele usou e sugere que a gente use para que ele chegasse a se conhecer, a se ver, a ver as suas próprias atitudes, a saber o ponto de partida para daí começar a sua melhora. Ou seja, ao analisar as suas ações, ao pensar em que impressões ele tinha colocado nas outras pessoas, ele entendia quais eram os pontos mais importantes para ele reformar-se. E essa é a sugestão para que cada um de nós faça. Ou seja, essa é a receita de Santo Agostinho que cada um de nós pode seguir. A questão é, por que isso é tão difícil? Se é tão óbvio, se é tão... todos esses pontos se conectam, se tudo que a gente está falando até aqui faz sentido, se nós estamos buscando conhecimento e melhora através da vivência do Espiritismo, nós estamos aqui ouvindo uma palestra, por que então que é tão difícil fazer isso acontecer? Se é tão óbvio, se é tão claro e se é o objetivo da vida de cada um de nós. A questão é que nós, como seres, somos ainda espíritos em evolução, ou seja, estamos incompletos, estamos em construção. Com a imperfeição que é parte de cada um de nós, que é inerente ao nosso período, ao nosso momento, nós temos uma dificuldade de encarar essas imperfeições que existem em nós. E autoconhecimento se trata disso. Se trata de ver aquilo que é bonito, que é legal e que a gente já conquistou, mas especialmente de analisar aquilo que falta, as peças que não estão lá, as coisas que ainda não estão boas, aquilo que nós precisamos trabalhar. Essa realidade revelada dentro de nós mesmos pode causar, e normalmente causa, um sentido de fraqueza, de exposição, aquilo que nós podemos chamar também de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o momento onde a gente se sente incapaz de alguma coisa, incompleto, fraco em algum ponto. E todos nós temos esses pontos. Então, justamente essa fraqueza, essa dificuldade, essa nossa consciência de sermos incompletos, nos leva à vontade de buscar a perfeição. Quando nós sabemos que algo falta, isso nos impulsiona para buscar cobrir aquele ponto que está vazio. Ou seja, a vulnerabilidade ou esse sentimento de fraqueza ou de que falta alguma coisa é necessário para que a gente se coloque numa posição de precisar mudar. E isso é o que vai nos levar à mudança como primeiro passo. Então nós podemos, para mudar, precisamos primeiro encarar como a gente é de verdade. Por vezes isso é um processo dolorido, difícil, é um grande desafio, mas ele é necessário. Nós precisamos encarar quem somos e como estamos para que isso nos dê a oportunidade de buscar as peças que faltam no nosso quebra-cabeça individual. Então, para que a gente encare a verdade, para que a gente encare quem a gente é de verdade, nós vamos ter que ver, saber e encarar essas coisas de frente. E aí nós vamos nos sentir vulneráveis. E ao nos sentirmos vulneráveis, isso nos dá a oportunidade de crescer. Se nós ficarmos no conforto do conhecido, que por vezes é confortável a gente ficar onde a gente está, nós vamos ficar como somos. E aí a gente não vai mudar. E se a gente não muda, a gente não cresce. A gente pode até não piorar, né? A gente fica estagnado. Mas nós vamos selar o destino na permanência, no estagnar, no permanecer. E sendo espíritos em constante evolução e mudança, estagnar, parar, não evoluir, não é legal, né? Porque a gente atrasa o nosso processo. Nós temos uma autora, doutora em psicologia e uma série de outros assuntos, que chama Brené Brown, uma americana, que fala que assumir a nossa história pode ser muito difícil, olhar para quem a gente é, né? Mas não tão difícil quanto a gente passar a vida inteira fugindo de quem a gente é, da nossa verdade, da nossa realidade. Abraçar essa vulnerabilidade, essa fraqueza, essa incompletude é arriscado. É algo que precisa de força de vontade, mas não é tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. E isso pode ser traduzido, Brené Brown não é uma autora espírita, mas pode ser traduzido diretamente ligado ao que a gente está falando, que é buscar o amor, o pertencimento, a alegria, a evolução é o caminho de todos nós. E se a gente fica parado, confortável em quem a gente é e não encara os nossos problemas de frente, nós ficamos alijados, afastados da possibilidade de sermos felizes de verdade.
Então vamos ver, né? Colocamos aqui o problema, né? Está exposto na mesa, está bem escancarado e evidente o que é necessário fazer. Vamos ver algumas ferramentas que a gente tem ao nosso favor, né? Coisas das quais a gente pode usufruir, pode usar para que a gente possa melhorar esse caminho necessário a cada um de nós. A primeira dessas ferramentas é a vontade. Precisamos de vontade, né? Força de vontade, porque em momentos vai ser difícil esse processo. A vontade vai nos segurar no caminho correto. O segundo item importantíssimo é a coragem. Principalmente para começar, né? Porque a gente vai precisar romper uma inércia, um momento de estagnação. E para isso precisa coragem. Olhar para dentro, encarar os problemas de frente, exige coragem, principalmente no começo. E mais importante de todas as ferramentas, nós temos a fé. A fé é a ferramenta que nos leva a continuar acreditando no caminho, mesmo quando ele parece tão distante, tão difícil, tão irreal. E aí a gente, com a fé, retorna para a vontade, para a coragem e segue o caminho. Então, uma fé raciocinada, que vem do estudo, que vem da nossa melhoria contínua, que vem de buscar um centro espírita, de assistir palestras espíritas, de buscar literaturas como as obras básicas, que nos ensinam um processo que faz sentido, que nos desperta, que nos mostra a realidade e o caminho, e a gente assim ganha uma grande ferramenta, que é a crença de que a gente vai sempre para frente, que o nosso caminho é sermos melhores e também sermos felizes. Então a primeira escola, quer dizer, onde a gente aprende, onde a gente enxerga as coisas, pensa, reflete e se melhora na consciência, primeiramente, ou seja, nós estamos dentro de nós, no pensamento, na oração, na meditação, na vigília, na análise das nossas próprias ações, e nós temos uma grande escola, que na verdade a gente poderia chamar de laboratório, que é onde a gente vai aplicar essas coisas, que é a convivência. Por isso que nós estamos aqui, encarnados todos juntos, né? Passando por esse processo de nos conhecer, melhorando, pelo menos lá dentro na consciência, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, transformando isso em ações concretas com outras pessoas, de forma que a gente possa testar o quanto a gente efetivamente está aprendendo e melhorando com outras pessoas, que também estão passando por um processo semelhante a esse, que também estão buscando se melhorar e também estão aplicando isso nesse grande laboratório. Então isso é uma oportunidade fantástica e é por isso que a gente não pode perder mais tempo. Precisamos começar imediatamente. Então, em resumo, o que a gente falou hoje? Né? Em primeiro lugar, que nós estamos nessa grande escola do Espiritismo, que nos dá uma série de oportunidades. Entre essas oportunidades, primeiramente, a questão da reforma íntima como conceito, como objetivo, como desafio, que a gente tanto ouve, né, que a gente viu o que é, para que serve, como se alcança, quando começar, onde isso se realiza. O autoconhecimento como chave para a reforma íntima, para essa mudança, quer dizer, primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso saber onde estão os meus defeitos, para depois eu poder começar a trabalhar neles no campo do pensamento, dos sentimentos e das ações, né? Como a gente pode analisar as nossas atitudes, os nossos comportamentos para mudar a forma como a gente os encara. Quer dizer, primeiro eu me analiso, eu entendo o que eu faço, eu vejo as minhas reações, aí eu começo a mudar a forma como eu reajo, quem sabe eu tenho um pouco mais de paciência, eu seguro as minhas reações negativas por mais tempo, até eu mudar a minha taxa vibratória, a minha forma de me comportar, minha forma de pensar e até a minha forma de sentir sobre as coisas, né? Isso é prática, isso é tempo de trabalho, isso é algo que nós precisamos praticar. A partir disso a gente viu dificuldades e medos nesse processo de mudança, o que é absolutamente natural, não é fácil, ninguém disse que é fácil, só dissemos que é necessário, não que é fácil. Não é fácil, mas nós precisamos encarar isso. Nós também vimos as ferramentas, né? As ferramentas da vontade, que nos faz manter o caminho, a coragem, principalmente no começo, para a gente iniciar o caminho, e a fé, que junta todas essas coisas, que dá sentido para a gente querer mudar e ser melhor, e que vai ser a ferramenta mais importante em todo esse processo. E aí, por último, a gente viu que a mudança se dá primeiramente de forma interna, com a nossa consciência, com a nossa apropriação, a nossa responsabilização, para que a gente possa mudar
o que a gente quer fazer em primeiro lugar, para daí isso resultar em comportamentos melhores que vão ser postos em prática na vivência, na convivência com outras pessoas, estando aqui encarnados com uma grande experiência da vida encarnada. Então, nós passamos por todos esses conceitos, nós vimos todas essas práticas possíveis para que a gente possa começar hoje mesmo, imediatamente, o nosso processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Uma boa jornada a todos nós e vamos encerrar o nosso caminho de hoje com uma prece. Muito gratos ao plano espiritual, por todas as orientações dadas, por termos sido acompanhados durante essa caminhada e esse período curto, mas extremamente importante que estivemos juntos nessa noite, passando pelo processo de conhecimento de cada um de nós e da vontade, da coragem e da fé para realizar a reforma íntima que nos leva cada vez mais perto do nosso grande objetivo de buscar a perfeição relativa na vivência evangélica dos ensinamentos de Jesus. Muito gratos pela oportunidade que tivemos hoje, pedimos nesse momento licença e permissão para encerrar a nossa conversa dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima.